se colocar em pé e vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Depois você mantenha sua Bíblia aberta no Novo Testamento. Nós vamos ler várias escrituras em Coríntios, em Timóteo e também em Atos. Vamos orar antes de ler a palavra. Querido e amado Deus, nós fizemos uso agora, Senhor, desta Bíblia, Pai, e vamos lê-la, Senhor. Cremos que é a Tua palavra. Pedimos o entendimento, Senhor, espiritual. Pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria do alto para ver além das letras o que o Espírito diz, porque o Espírito vivifica, a letra mata, diz a própria palavra. Então nós não queremos ficar atados, presos à letra, mas o Teu Espírito Santo vivificando-a, trazendo diante de nós como um alimento especial, um alimento provido para a hora necessária. Assim eu peço que o Senhor ajude Teu servo de pé aqui, e os irmãos que me ouvem, e todos que nos assistem pela internet, sejamos abençoados por Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Atos 18, somente 2 versículos, o 24 e o 25. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Amém. Podem se assentar. Eu quero falar um pouquinho sobre a grandeza de um ministério. A grandeza, o que faz um ministério grande? O que é grande para Deus? Qual é o destaque que alguém pode ter em sendo um trabalhador na obra de Deus? Ouvimos o relato deste irmão chamado Apolo, um judeu. Ele aceitou o Evangelho, mas não o vimos na caminhada com Jesus, mas o vimos pregando agora. A Bíblia fala de um pregador eloquente. Um pregador eloquente, ele simplesmente não fica parado num púlpito. Ele vai vibrar, ele vai talvez correr, ele vai pular, e ele vai fazer de tudo para convencer as pessoas a ouvir e dar crédito ao que ele está falando. Varão eloquente, poderoso nas Escrituras. O homem era uma metralhadora. Ele tinha a Bíblia inteira na sua cabeça. Fervoroso de espírito, estava sempre de bom ânimo, talvez não passava um dia desanimado, sempre disposto, correndo de um lugar para o outro, trabalhando, e diz que era dedicado, porque diligentemente ensinava as coisas do Senhor. Era, na verdade, um ministro que encantava aos olhos. Mas nós vamos olhar algumas coisas. Este irmão Apolo, ele era um pregador da mensagem. Como Tito era um pregador da mensagem, a mensagem daquele dia, que é a mensagem de Deus. Deus sempre teve uma mensagem na terra. Um dia a mensagem de Deus foi: entrem na arca, era a mensagem de Deus. Um dia a mensagem de Deus foi: saiam do Egito, vamos em direção a Canaã. Aqui estava esse povo na mensagem do dia.
havia um mensageiro, Paulo, correto? A mensagem chegava de cidade em cidade e chegou em Éfeso, uma cidade da Ásia Menor, uma cidade gentia. Este varão, chamado Apolo, um judeu, varão eloquente, dedicado, poderoso nas Escrituras e assim por diante. Tanto é que seu ministério era comparado com Pedro. Ora, Pedro foi o homem que recebeu as chaves do reino da mão do mestre. Comparado com Paulo encontrou o próprio Senhor Jesus Cristo, depois de morto, ressuscitado, subido aos céus, glorificado. E o profeta diz que o encontro de Paulo com Jesus, porque aquela luz que o cegou quando ele ia para Damasco, quando ele disse Senhor, ele ouviu: eu sou. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Disse o profeta. O encontro de Paulo com Jesus foi muito mais maravilhoso do que o de Pedro, do que o de João, do que eles que foram testemunhas oculares e viveram com o homem Jesus. Agora, viver com o homem Jesus, caminhar com o homem Jesus, qualquer um fez isso. Mas vê-lo da forma glorificada, até mesmo os homens que estavam com Paulo, alguns viram a luz, mas não ouviram a voz, e pensaram que era um forte relâmpago, estavam ali e nada viram. Somente Paulo viu Jesus no pilar de fogo, na coluna de fogo, porque ele havia voltado ao Pai, e o Pai é a luz inacessível. Aleluia! Agora esse irmão Apolo, pregador da mensagem daquele dia, ele era comparado com Paulo, comparado com Pedro, porque se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, abra lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja numerosa, uma igreja que tinha muitos problemas, até mesmo por consequência de ser numerosa, mas também era uma igreja muito infantil, muito menina. E Paulo nunca teve muitas condições de fazê-los crescer na estatura de um varão perfeito. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o 10, o 11 e o 12. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, talvez muitos chamaram a família de Cloé de fofoqueiros, né? Foram lá dedar os problemas nossos da igreja aqui para o apóstolo Paulo. Olha, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo, outro dizia. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizados em nome de Paulo? Então vem a repreensão de Paulo à igreja. Mas o que eu estou focalizando aqui é o nível, onde que esse irmão Apolo está sendo equiparado com Pedro. Alguém dizia, não, é Apolo o homem do dia. Não, Pedro caminhou com o mestre. Não, Paulo é o nosso mensageiro. Aí depois Paulo, aos próprios Coríntios, aqui, 1 Coríntios 3, versículos 4, 5 e 6. Porque dizendo, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei,
Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Agora Paulo sabia a sua posição. Ele diz assim: eu plantei. Ele era o homem que tinha semente. Ele era o profeta, mensageiro do dia. As pessoas deveriam reconhecer isso. Ele não ficou garganteando, mas ele esperava que as pessoas compreendessem: eu plantei, Apolo regou. Quem planta é o dono da lavoura. Ele sabe a estação, ele sabe quando vai depositar a semente, ele sabe a fase da lua, ele sabe o período da chuva. Ele pode ter milho em sua mão, mas se ele plantar milho fora da época de que planta-se milho, ele não vai ter nada. Eu plantei, Apolo regou. Regar, outros podem regar, mas Deus depositou aquelas sementes a Paulo. Deus disse: tu vais ser luz entre os gentios. Paulo falou depois aos Coríntios, você pode achar em sua Bíblia. Ele disse assim: porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo. Ele vem falando aos Coríntios. Eu tenho ouvido da família dos Cleus, coitadinho da família dos Cleus, né? Que há muita contenda entre vós e disputas, um dizendo: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu de Apolo. E ele vem ensinando: quem somos nós? Não somos ninguém para vocês ficar querendo nos colocar em um pedestal. Mas é claro que Deus tem seus ministros, e eles deveriam reconhecer, porque Paulo mesmo escreveu para eles depois: se alguém entre vós é profeta, porque se levantavam os profetas na igreja de Corinto. A igreja de Corinto se levantava, Paulo disse assim: olha, eu tenho ouvido que entre vós, vocês se reúnem não para melhor, mas para pior, porque um tem um salmo, o outro tem um hino, o outro tem uma profecia, o outro fala em língua e não tem intérprete. Então se levantavam as profecias lá, e a coisa ia de qualquer jeito. Paulo disse assim: se alguém julga, 1 Coríntios 14, ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ele sabia a sua posição em Cristo. Ele não estava ali para diminuir Pedro, para diminuir Apolo, mas a igreja deveria saber essas coisas, reconhecer o seu apostolado, o seu ministério. Quem era Paulo? Um diz: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Depois ele escreve assim: porque ainda que tivesseis 10.000 aios, 10.000 mestres, 10.000 professores, e ele foi lá no extremo, ainda que vocês tivessem 10.000 para escolher, ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Eu plantei, Apolo regou. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Algumas coisas estão em meu coração e eu creio que pode nos ajudar essa noite. Depois da convenção, é a primeira vez que eu estou pregando aqui. Eu preguei ali em Canoas, quando o pastor Vinha estava ali, e eles me deram a honra para pregar domingo de manhã, e eu creio que Deus me abençoou. E depois eu tive um período de recesso, né? Mas aqui estamos, pela graça do Senhor, amém? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 5. Aqui nós vamos encontrar novamente Apolo,
e vamos encontrar Paulo falando de Timóteo, que era um convertido seu. Não somente ele, mas a avó dele e a mãe dele, Eunice e Loice. 1 Coríntios 16, versículo 5. Irei, porém, ter convosco. Ele está dizendo, eu vou a Corinto, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco, e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque Paulo queria ir um tempo lá e ficar um bom tempo com eles, né? Versículo 7. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, que era a festa pentecostal. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E, se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Olha, eu acho que Timóteo vai passar uns dias com vocês, vai pregar, vai atender as igrejinhas, vai nas famílias, vai orar por vocês. Vocês recebam ele, viu? E Paulo teve cuidado com as palavras, porque ele também é um trabalhador da obra. A igreja nem conhecia Timóteo. Parece que vai vir um irmão aí, mandar para o Paulo, chamado... como é que é o nome dele mesmo, irmão? É Timóteo. Diz que é um jovem. Paulo recomendou ele. Veja, Timóteo não tinha graduação nenhuma perante a igreja. Vamos continuar lendo aqui, ó. Portanto, versículo 11, ninguém o despreze. Porque Paulo sabia que a coisa lá em Corinto não era tão fácil assim. Ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco. Mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Agora você imagina o mensageiro do dia, o profeta, o primeiro mensageiro profeta, rogando, irmão Apolo, por favor, irmão Apolo, eu preciso do irmão em Corinto, a igreja precisa do irmão. Não, eu não vou. Roguei-lhe muito que fosse ter convosco, porém não quis ir. Ele vai quando for boa ocasião. Olha, Paulo, quando Deus me enviar, talvez, ou quando eu sentir, aí eu vou. Eu não estou condenando o irmão Apolo. O irmão Branda escreveu ou pregou uma mensagem intitulada Coríntios, livro de correção. Ela corrige os pais, corrige os jovens, porque os problemas existentes naquele tempo são os mesmos problemas de hoje. Agora com alguns adventos da modernidade, mas não muda muito, porque os espíritos são os mesmos. Eles só têm mais ferramentas para trabalhar. E devido ao tempo, eles trabalham com mais empenho. Então, é um exemplo para um ministro, para um pregador, para um auxiliar, para um pastor. Veja, o irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos. Agora, você viu as qualidades desse irmão Apolo? Varão eloquente, dedicado, lembra? E o Timóteo, coitado, tinha que ser recomendado. Vamos ler um pouquinho do irmão Timóteo aqui. 1 Timóteo, capítulo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós não temos uma carta de Paulo a Apolo.
Nós temos duas a Timóteo. O fraco. Depois eu quero chegar num ponto que nem por longe bateu aqui, mas eu sei que por fora a coisa pode rondar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Ele dando conselho para Timóteo, ele diz assim, ó: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aí o Timóteo chegava lá, o irmão Apolo era um irmão fervoroso de espírito. Ô irmão, onde é que vai ser o culto hoje? Aleluia! Aí o Timóteo chegava: por favor, mano, tem um remedinho para o estômago aí? Meu estômago está doendo demais. Não toma só água, meu filho Timóteo. Coloca um pouquinho de vinho, devido o quê? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então há um dito por alguém que um pregador não pode ser doente. Não, ele está desqualificado para o púlpito. Então desqualifique o homem de confiança de Paulo. Desqualifique ele. Porque a igreja de Corinto o desqualificava. Eles diziam: eu prefiro Apolo, Pedro, Paulo, mas nunca falaram em Timóteo. Agora, a quem Paulo escreveu a última carta? A quem Paulo abriu o seu coração quando estava decretada a sua partida? O último processo foi feito e decretaram: o dia tal, o preso Paulo de Tarso será executado, decapitado. Ele disse: bom, eu tenho alguns dias, vou escrever uma carta ao meu filho Timóteo, porque o dia da minha partida se aproxima. E ele vem escrevendo a Timóteo. Ele chamou meu filho Timóteo. Veja aqui, vamos ler essa escritura, 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você tem amado a vinda dele? Você tem amado o processo dessa vinda? Você ama quando falam dessa vinda? Há um galardão para aqueles que amam a sua vinda. Aí Paulo começa a falar a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Demas era o homem do dinheiro, que financiava as viagens e a obra que Paulo exercia. Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos.
Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Paulo começa a orientar Timóteo a quem ele deve se guardar. Olha, o Alexandre não era um homem lá que tinha um bar que vendia cachaça. Não, era um pregador, talvez. Sim, era um irmão. Mas resistia Paulo. Cuida dele. Guarda-te dele. Diz Paulo, versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. E todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Falando de Paulo, voltando a 2 Coríntios, capítulo 12 agora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Você volte sua Bíblia um pouquinho. 2 Coríntios 12, versículos 7 ao 10. Paulo falando assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele disse-me: a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Paulo está falando de uma enfermidade sua aqui. Ele não está falando de fraqueza da carne, porque ele era um cobiçador, ou seja o que for. Não, fraqueza em seu próprio corpo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Glória a Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas, falando da fraqueza e da pobreza e da falência desse corpo humano, desta carne, e os judeus queriam chegar à perfeição através de circuncisão, através de cuidar do homem carnal. E Paulo vem batendo contra isso, e ele falando das fraquezas do homem, ele disse assim, vocês não vede que com tão grandes letras que eu vos escrevo? Por quê? Ele estava falando de sua enfermidade em suas vistas, que lhe faltava visão, que lhe doía, que lhe purgava, e ele precisava escrever com grandes letras. O Paulo na prisão, o Paulo pálido, o Paulo esquelético, o Paulo desnutrido, o Paulo com ratazanas passando sobre ele à noite. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Seus companheiros diziam, fracassou. Ele escrevendo a Timóteo, ele diz assim, visita o irmão fulano. Eu passei lá e vi ele enfermo, ele ficou enfermo lá. Meu Deus, e Paulo, um homem que orou sobre um morto e esse ressuscitou, agora não tem um mínimo de ressentimento ou de sentimento em escrever dizendo, olha, eu passei na casa do irmão fulano,
na cidade tal, e ele ficou doente lá. Então, tudo isso eram coisas que Deus estava provendo em sua grande sabedoria para que Paulo soubesse o que era sofrer pelo amor de Cristo. Não somente os açoites dos romanos. Ele disse, muitas vezes fui açoitado, não lembro aqui o número. Uma quarentena de açoites, menos um, por ser um cidadão romano. Por ter dupla cidadania, ele não podia levar 40 chibatadas. 39. Assim, muitas vezes recebi açoites, perseguições dos de fora e dos de dentro. Aí que é mais dolorido. Pessoas que trabalharam com ele, como Demas e todos aqueles que ele citou. Agora eu quero ler para vocês o que o irmão Brana fala acerca disso, na mensagem A Fase Presente do Meu Ministério, quando o profeta estava mudando, justamente, a redundância do termo, mudando de fase. E já não era mais o homem das multidões, e Deus estava segurando ele, para que ele ficasse ali no tabernáculo Brana, com aquele grupo reduzido, e fiel e disposto em ouvir a palavra, para que as fitas fossem gravadas, para que nós tivéssemos o que se alimentar no tempo da crise. Caso contrário, saberíamos só a história, e a história nenhum benefício traria para nós, não nos traria fé de rapto. Então ele pregou a fase presente do meu ministério, e ele começou a mostrar o abandono, os ministros lhe abandonando. E sabe, houve um irmão, e o profeta cita ele em mensagens, eu não sei se nessa ele cita, talvez sim, é aqui que ele cita, correto, o irmão Baxter. Ele era um homem rico no ministério do irmão Brana, e ajudava, e muitas vezes ele pôde prover maneiras para que as coisas funcionassem. E o irmão Brana cita, o irmão Baxter me falou, irmão Brana, quando eu chegar no céu, eu vou procurar Demas. Veja, Apolo não era um homem perdido, Apolo era um salvo, um ministro de Deus. Demas era um ministro de Deus. Agora, disse o irmão Baxter, quando eu chegar no céu, eu vou procurar Demas, e eu vou dar um murro na cara dele. Como que você abandonou Paulo? Sabe quem foi Baxter? O homem que abandonou o irmão Brana. Ele foi o Demas do século 20. A fase presente de meu ministério. Diz o profeta, parágrafo 77. Aqui está. Agora encontramos que Paulo, Demas pregando com Paulo, havia visto Paulo ver um homem aleijado deitado lá atrás e dizer, eu vejo que tu tens fé para ser curado, levante, fique de pé, Jesus Cristo te dá saúde. Demas o havia visto curar enfermos e depois deixar seu amigo Teófilo doente. Eu creio que foi em Troas que Teófilo ficou enfermo. Paulo perdeu seu ministério, diziam. Isso é o que Demas deve ter pensado. Por que ele não, se ele possuía o dom de cura, por que ele não levantou lá e curou aquele amigo, o qual havia permanecido com ele tão fielmente? Ele disse, deixei-o lá em cima doente, eu não tenho nenhuma capa, eu quero que você traga aquela capa consigo, e tome cuidado com aquele latoeiro, Alexandre, ele arruinou aquela reunião naquela cidade, eu tive que deixar a cidade, ele me colocou na cadeia. Eu imagino Dimas dizendo, que espécie de pregador tem ele se tornado?
e irmão, eles possuem muito daqueles espíritos de Demas no mundo hoje. Eles não sabem o que é a respeito de tudo, vem? Não há necessidade de tentar explicar isto para eles, porque de qualquer maneira eles não conceberam isto, vem? Um servo de Cristo segue as pegadas de Cristo. Um de nossos diáconos aqui, eu não sei se ele está aqui essa noite ou não, é Tony Zabel, ou Zabel. Ele geralmente fica por aqui. Ele veio até mim e disse, aqui há não muito tempo atrás, antes dele vir até aqui, ele disse, eu tive um sonho engraçado. Ele disse, eu sonhei que eu estava tentando encontrar o meu caminho para o céu. Ele disse, eu vi um homem vindo vestido com um manto preto e estava lendo um livro. E disse, e eu cheguei até este homem e lhe perguntei, qual é o caminho para o céu? Ele disse, pergunte ao homem da minha frente. E aquele era um pastor de uma igreja que ele frequentava. Ele foi um pouco mais longe e encontrou com um outro homem, e ele estava vestido com um manto preto, estava cantando hinos, andando, e aquele era outro pastor. Ambos pastores são amigos pessoais meus. Ele disse, são bons homens. Qual é o caminho pelo qual subir até o topo da montanha aqui? Ele disse, olha aqui, disse, vê lá em cima, de pé no topo, aquele sujeitinho. Então no sonho ele perguntava para um pastor, ele conhecia quem era o pastor, e para outro, e um disse, vê aquele sujeitinho lá em cima, qual é o caminho para ir para o céu? Qual é o caminho para chegar no topo? Você quer chegar no topo da montanha? Há uma montanha ali, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, a pedra de coroa. Vê aquele sujeitinho lá em cima, vestido de macacão e com um daqueles pequenos chapéus de cowboy. Alguém disse lá em Kentucky, falando a respeito de mim lá embaixo, disse, aquele sujeito não parece tal coisa como um pregador. Pode parecer um fazendeiro, mas você sabe, ele não parece um pregador. Ele disse que era eu de pé lá em cima, e ele subiu até que chegou a mim, e disse que eu o tomei pelo braço, e o guiei para cima, até que eu cheguei no topo do monte, e lá havia um deserto para atravessar. E eu disse, Tony, eu devo lhe deixar aqui, e você deve andar um pouco nisto por si mesmo. O profeta não nos deixou. Estamos todos nós incluídos no sonho do irmão. Estamos seguindo as pegadas de Cristo, por um homem que nós confiamos que seguiu as pegadas de Cristo. Porque se você vivesse lá em Corinto, você ia ouvir Paulo dizendo, ou talvez um irmão, ou Timóteo, ou um pregador destacado para aquela noite, dizendo, vamos ler a carta do apóstolo Paulo, que nós recebemos. E Paulo dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos confiança. Mas ele disse assim, tu tem que seguir o resto do caminho sozinho. Não foi o que aconteceu conosco, não é o que está acontecendo. Não estamos aqui seguindo o restante do caminho, mas houve alguém que indicou. Aleluia. E aquele mesmo que esteve com aquele que nos indicou o caminho, está conosco. Aleluia. Completando aqui, parágrafo 85. Agora, como aquele homem deve ter sentido? Um homem com tantos amigos, milionários, e só uma capa. O inverno está vindo, traze-me a capa. Um homem teve poder para acontecer, um homem de cegueira, e deixar, teve poder para acometer um homem de cegueira. Paulo um dia fez isso. O homem ficou cego. E agora,
deixar uma cidade porque um homem o expulsou da cidade. Nunca fez nada a respeito. Levantou-se e foi embora, orou pelos enfermos e deixou seu amigo doente. E Demas o deixou. Todo o resto deles o deixou. Todos eles o deixaram. Paulo disse: todos me abandonaram. Cada um deles o abandonou. Eu digo isto: quando um homem se firma verdadeiramente com a palavra, não somente em uma reunião, mas em todas as reuniões, quando um homem se põe fiel à palavra, o tempo há de vir quando eles o abandonarão. Exatamente, eles fizeram isto com o nosso Senhor, eles o abandonarão, quando ele se firma com a verdade. Todos me abandonaram, e agora, que pensa você que Demas e alguns de seus homens pensaram quando todos nós que conhecemos as Escrituras sabemos que Lucas era um médico? E Paulo, onde quer que ele ia, levava este médico consigo. O que você acha que eles pensaram de Paulo? Lucas está sempre com ele. Lucas é um médico. Paulo está doente. Sabe quem que ele chamou para visitar ele? O outro doente, Timóteo. Tão pobre que ele só possuía uma capa. E deixou um homem expulsá-lo da cidade, quando ele podia fazer um homem ficar cego. Vem, eles pensaram que ele era um fracassado, mas ele não era. Ele estava exatamente nas pegadas sangrentas. Ele estava seguindo, espero que estejam entendendo. Ele disse: todos me abandonaram. Demas, amando este mundo presente, popularidade do homem. Alô, doutor Demas, eu sei que você tem seu título em doutor em filosofia. Oh, claro, eles amam isso. Jesus disse: como vocês gostariam de se pôr de pé nas sinagogas e serem chamados de rabi? E demais, disse: você somente recebe mais condenação. Agora, nós sabemos, quando eles viram este médico o seguindo, ou com ele, e Paulo tomou Lucas e disse que queria ele aqui, e disse que ele disse aqui, Lucas é o único que não me abandonou. Lucas é bom para ele, mas Lucas é favorável a ele. Ele precisa de Lucas, este médico, seguindo o homem por toda parte que ele ia. E veja, ele pregava a cura divina. E o homem que pregava a cura divina podia curar o aleijado, ressuscitar um morto e tudo mais, e ter visões poderosas, e falar coisas que aconteceriam, e deixar seu próprio cooperador doente. E poderia ter tido $1 milhão, construído edifícios no valor de $10 milhões, e grandes escolas e coisas e como estas, e nem mesmo possuía nada a não ser uma capa para colocar em suas costas. Demas disse: eu não me associarei com um sujeito como aquele. A associação a Paulo estava trazendo descrédito àqueles homens. Porque Paulo, a igreja não o via mais como antes. Paulo era visto como: ninguém me assistiu. Não foi um irmão no dia da sua defesa, perante o tribunal, sozinho. O homem que trouxe o evangelho ao mundo gentílico. Mas ele disse: mas Deus me assistiu. Eu não estava sozinho, em outras palavras. Ele é somente ele é uma pessoa de classe baixa. Eu subirei com os irmãos, disse Demas, eu subirei com os irmãos denominacionais, eu subirei para onde eu possa ser alguém. Se isto fosse tal coisa, eu gostaria de andar diretamente após o raciocínio de Baxter. Vem? Baxter foi o homem que disse: eu vou procurar Demas, e Baxter abandonou o irmão Branham pelos mesmos motivos. Olha, então seria melhor seguir o raciocínio de Baxter, vem? Por deixar aquele pobre pequeno sujeito daquela forma,
ele devia tê-lo parado. Paulo foi aquele que o guiou a Cristo, mas vê você, é sem conhecer o Espírito, sabendo qual é a vontade de Deus, então fazendo a vontade de Deus, vem. Agora, mas lá eles o deixaram naquela condição, o abandonaram, todos o haviam abandonado. Todos. Deixa eu ler um pouquinho aqui do irmão Brana. Então, como eu falei, há pessoas que julgam e dizem, não, um pregador dessa mensagem não pode estar doente. Como? Ele tem que ser curado. Ele não pode pregar, ele não pode nem mesmo pregar cura divina. Ora, ele está enfermo. Então Paulo é desqualificado, Timóteo é desqualificado, o irmão Brana é desqualificado. Deixa eu ler aqui. Na mensagem Nas Asas de uma Pomba Branca, ele pregou no finzinho do seu ministério. Ele disse, eu tenho sido muito nervoso toda a minha vida. O irmão Brana falando dele mesmo. Quando eu era menino, algo aconteceu que me deixou impressionado e temeroso. E a cada 7 anos se repete esta condição. O irmão Jack recorda quando eu comecei. Eu abandonei o ministério por 1 ano. Algo passou. Recordo o dia que Juanita Renfield, creio que seu nome atual é Juanita Kelly, ela se casou com o irmão Kelly, depois da morte de seu esposo. Ana Dini, eu tenho seus retratos e coisas, elas duas e a irmã Muri tinham um trio, elas cantaram esse hino que eu nunca tenho esquecido, olhando além do pôr do sol. Irmão Jack, você recorda, por certo, quando vínhamos da Flórida, que moças tão bondosas? Eu recordo nesta mesma manhã um pequeno grupo pentecostal da parte norte do país, em algum lugar em Michigan. Aquelas moças estavam ali quando o irmão Rupert, eu o vi aqui na outra noite. Pode que esteja aqui agora. Está você, irmão Rupert? Eu creio que esteja. Você o conhece, irmão? Eu estava indo. E aquelas meninas estavam cantando aquilo, nos deram a cada um de nós uma rosa amarela que tiraram de seus cabelos. Foi ali que aconteceu daquele maníaco, aquele maníaco que foi curado, e grandes coisas sucederam. E viajando pela estrada, tão feliz como era possível, e de momento me surpreendeu 1 ano mais tarde, antes de regressar de novo ao ministério, e quase me matou. Desde pequeno eu dizia que não sabia que era uma visão. Eu dizia, se eu caio num desses êxtases e o vejo, serei curado. Eu sempre quis ir à clínica Mayo para ver o que acontece. Meu estômago sempre estava numa condição ácida. Quantas vezes o irmão Jack teve que assistir-me com essa condição estomacal. Eu subia no púlpito, orava pelos enfermos que estavam em piores condições que eu, e os enfermos eram curados. E eu tenho posto minhas mãos no rosto de um homem enfermo com câncer, e o câncer desaparece. E eu tão enfermo que quase não podia manter-me de pé. E foram anos, 40 anos de ministério enfermo, às vezes numa condição terrível, até que um dia na clínica Mayo eles descobriram. Era algum problema devido à sua condição nervosa que atacava umas úlceras. E nesta mensagem ele conta que ele foi curado. E ele disse assim, Senhor, por que me curas depois de velho? Depois de tantos anos? Ou seja, por que não me curou quando era jovem? Por que me curas agora? Então, amados, nós vivemos num vale da sombra da morte. Vivemos pela graça do Senhor. Nossa vida é um milagre.
Foi Davi quem disse: eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Você atravessa uma avenida porque o sinal está fechado, mas pode vir um maluco e cruzar aquele semáforo. Ali está a morte, em todos os lugares. O alimento que ingerimos, o veneno, e tudo, vivemos. O vale da sombra da morte não é somente alguém entubado numa UTI. Não, aqui estamos nós. Aí está você. Cada criança que nasce é chegada ao vale da sombra da morte. Mas é somente uma sombra. Mas há um lugar de escape, porque nós vimos o nascer do sol. E isso trouxe cura em suas asas. A Escritura nos diz que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Não importa se seja este ano, o ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos, eu não sei. Eu sei que Jesus Cristo, Ele é o meu curador. E nisso eu confio. Aleluia! E que minha vida, como a tua, está nas mãos dele. Não é porque você é jovem ou pensa que tem uma saúde de ferro. Não é por isso. E não é porque eu vou lá e faço os exames e o médico detecta que há algumas situações complicadas em meu organismo. Não é por esse motivo. É porque a vida está nas mãos dele. Aleluia. Glória a Deus. Agora, vamos voltar a Atos, capítulo 18, e eu quero concluir com o irmão Apolo. E talvez nós partimos a nossa pequena mensagem em duas partes. E se assim for, então vamos para a segunda parte. Atos 18. Versículo 24. E chegou a Éfeso a nossa leitura inicial. Um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila, vamos ver quem é Priscila e Áquila. Eles aparecem aqui em Atos 18, no versículo 2, ou no versículo 1, capítulo 18. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Então, Priscila, a irmã Priscila e o irmão Áquila eram convertidos de Paulo. Paulo se juntou com eles e Paulo deixou aquele casal afiado na mensagem do dia, na revelação da hora. Aí, como a perseguição batia de uma cidade para outra, nós acabamos de ler aqui, esses irmãos estavam em Éfeso. De repente chega uma metralhadora lá na sinagoga. Era Apolo. Pregando assim, eles olharam, meu Deus. Sabe o que eles pensaram, aquele casal? Se esse homem aceita a revelação, desculpa a redundância do termo, ele vai quebrar tudo. Sabe por quê? Vocês viram aqui até onde que Apolo ia? Varão eloquente. O que mais? Alguém diga alguma coisa. Poderoso nas Escrituras, o que mais?
fervoroso no espírito, o que mais? Instruído no caminho, o que mais? Ensinava diligentemente, dedicado, conhecendo somente o batismo de João. Ele só pregava batismo. Pregador da mensagem que só conhecia Atos 2,38 de hoje. Não era nem Atos 2,38, né? Era o batismo de João. Sabe o que era a pregação dele? Deus enviou um profeta, Deus enviou um profeta, ele batizava na água, você tem que se arrepender, ser batizado, raça de víboras, e pá, pá, pá. Aí Priscila e Áquila disseram, meu Deus, mas que pregador. Ele, versículo 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo. Irmão, vamos almoçar lá em casa? Vamos jantar lá em casa? Vamos pousar lá na nossa casa. Ele era um pregador itinerante. Aí o levaram consigo e... Alguém lê para mim aí. Alto. E lhe declararam mais pontualmente, irmão Apolo, ótimo a sua pregação. Você é um pregador fervoroso. Você é um pregador da mensagem, olha, mas alguém que talvez não haja no país inteiro. Mas tem algumas coisas que você precisa se inteirar. Nós vamos declarar mais pontualmente para você algumas coisas da mensagem. Você sabe que os 7 trovões já soaram? Não era assunto do dia, tá? Não era isso que, não foi isso que eles falaram. Eles falaram outros assuntos, mas a história se repete. Você já ouviu falar na manifestação do Filho do Homem? Você já ouviu falar da ordem da vinda? Você já ouviu falar daquela nuvem que apareceu em 28 de fevereiro de 63? Nuvem, trovão. Não, eu sei que Deus enviou um profeta, e daí o batismo. Não, esse é o início. É o início. O mensageiro veio fazer 2 coisas. Ele veio restaurar e ele veio revelar o mistério dos 7 trovões. Agora, Apolo era um homem cheio do Espírito Santo. Porque se ele não fosse, ele dizia o quê? Esse casalzinho aí. Eu vou em Corinto, uma igreja, ó, desse tamanho, uma big igreja. Eu sou querido pelos irmãos antigos na mensagem. E vocês querem ensinar a mim o que pregar? Eu já prego isso há 40 anos. Eu continuo pregando. Mas Priscila e Áquila foram, ou ele foi humilde e ouviu, meu Deus, mas sabe que eu nunca tinha visto isso? Eu penso que eles vararam a madrugada, como o irmão Dino diz. E no outro dia foi o assunto, e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos. Eu estou aqui em Éfeso, estou de passagem aqui para fazer uns cultos de evangelismo, tem um grupinho que eu atendo aqui, porque depois Paulo vai encontrar esse grupinho. Tem um grupinho que eu atendo, vou passar lá para dar ceia para eles, mas eu vou para uma cidade aqui, chamada Acaia. Os irmãos disseram, vai mesmo, irmão, vai mesmo, vai nesse teu fervor, vai nessa tua força. E lá foi Apolo para Acaia. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Aí, no capítulo 19, que a Bíblia, ela não foi escrita em capítulos, em versículos. É uma carta inteira, um livro, mas foi dividida em capítulos e versículos para nós nos dirigir. Continua aqui a passagem, capítulo 19. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo já estava lá em Corinto, já tinha passado por uma cidade, o homem era uma tocha de fogo, né?
Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Éfeso, a cidade que Priscila e Áquila estavam quando viram Apolo pregando na sinagoga. Chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Esses irmãos estavam há muitos anos na mensagem, porque se buscarmos a história, o tempo, nós vamos descobrir isso. E eles nem haviam aprendido ainda que João Batista apontou para Jesus, Jesus foi o Cordeiro de Deus, até aí eles iam, e que foi imolado pelos pecados deles e de cada um que aceitava. Mas eles não sabiam que esse mesmo Jesus havia subido aos céus e havia regressado e enchido a igreja com o Espírito Santo. Aí Paulo, talvez lá em conversa, na hora do jantar, encontrou esses irmãos. Era um número reduzido, uns 12 irmãos, algo assim, diz o profeta. Eu sei que ele fala um número, não chega a 20. E ele disse assim: vocês já ouviram sobre o Espírito Santo? Porque era a mensagem do dia. A mensagem, o foco, aqui está o ponto, irmãos. O foco da mensagem do dia, o que Paulo queria mostrar para eles, não era somente eles crer que Deus havia enviado um profeta. Nisso eles criam, porque eles haviam aprendido de Apolo. E que esse profeta ensinou eles a se batizarem nas águas. E que esse profeta, que era João Batista, apontou a Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles iam até aí. Mas eles precisavam agora se inteirar do restante da revelação, que era a necessidade da hora. O quê? Esse mesmo Jesus habitando neles. Vocês já ouviram do Espírito Santo? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Foi o que Paulo perguntou. Recebestes vocês o Espírito Santo quando crestes? Porque esta é a ordem da palavra. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos 2:38, foi perguntado, indagado às multidões que estavam ali: o que faremos, varões e irmãos? Ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, é uma consequência, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como eu sempre falo quando vou batizar alguém, por que pessoas se batizam e nunca recebem o dom do Espírito Santo? Porque nunca se arrependeram o suficiente, porque o batismo é correto. Agora, se a pessoa se arrepende, arrependimento é deixar de trilhar aquele caminho. Arrependimento é fazer a volta, é dar meia volta e vir até o ponto que você errou. Isso é arrependimento. Então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, eles criam que Deus havia enviado o profeta, eles criam que esse profeta apontou para Cristo, que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque quando Jesus foi para ser batizado por João, João disse assim: ei, eu necessito ser batizado por ti e tu vens a mim? É melhor tu me batizar. Ele disse: não, João. Importa que toda justiça seja cumprida, que se faça toda a justiça, que se cumpra toda a palavra. Veja, Jesus era o Cordeiro de Deus, porque João havia apontado. E quando o cordeiro era levado ao sacrifício, a primeira coisa que faziam com o cordeiro era lavá-lo.
Então João estava cumprindo a palavra, lavando o sacrifício. Depois ele foi imolado, amém? E recebido aos céus. Então eles sabiam essa parte da palavra. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles nunca tinham ouvido uma pregação sobre aquele assunto. E era a pregação de Paulo o tempo todo. Paulo foi que mostrou isso, que Jesus Cristo foi o Cordeiro, que Jesus Cristo foi o Melquisedeque, que ele foi tanto o ofertante, o sacerdote, como a própria oferta, que ele não entrou atrás do véu com sangue alheio, mas com seu próprio sangue, e que ele voltou para habitar em seu povo. Eles nem sabiam disso, crentes da mensagem, há anos. Tinha um pastor por nome Apolo, que o homem era fervoroso nas escrituras, dedicado no trabalho, fervoroso de espírito, o homem era uma metralhadora, porém não estava com a revelação completa. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Poxa, se vocês nunca ouviram que haja Espírito Santo, então vocês foram batizados em quê? Porque o batismo em nome do Senhor Jesus é para receber o Espírito Santo. Então vocês são batizados em quê? No batismo de João. Ah, muito bem, entendi. Aí Paulo detectou onde estava o problema. Eles estavam atrasados na revelação. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Quem ensinou para eles foi Apolo, porque a Bíblia diz que Apolo conhecia só o batismo de João. Era todo culto, era batismo. E eu me lembro muito bem de um pregador aqui no Brasil que por muito tempo foi só batismo, e por muito tempo fez sucesso no nosso meio, e venderam alguma fita dele, e hoje não entendeu a revelação. Um pregador fervoroso, poderoso nas escrituras, mas Apolo teve humildade para ouvir de um casal. Áquila não era nem ministro, era um irmão do banco, era um casal abençoado, dedicado, que amavam hospedar os obreiros, os ministros. Talvez tinham ali uma charretinha e levavam eles no culto, lá onde ia acontecer o culto, no porãozinho de alguém, mas eles eram na palavra. Aleluia! Glória a Deus. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Quer dizer, nós temos aqui um versículo desse tamanho, o ensinamento de Paulo, mas Paulo pregou umas 5 horas para eles isso aqui, até que eles entenderam. E a Escritura foi se abrindo para eles, foi se abrindo, e foi se declarando. Versículo 5: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aqui está. E estes eram todos, ao todo, uns 12 varões. Uma igrejinha pequenininha de 12 irmãos. Aí você imagina as esposas, alguns filhos. Era a igreja que tinha ali. Não muda muito de hoje, né, irmãos? Agora veja, eles ouviram, compreenderam. É claro que nós entendemos que isso aqui que veio sobre eles falando em outras línguas, não era a evidência do Espírito Santo, mas era um dom que o Espírito Santo traz consigo. Amém? Que a pessoa pode não ter, pode não ter, diz o irmão Brana, que uma das coisas, mensagem senhores é isso o tempo, uma das coisas que os 7 trovões vieram mostrar, uma das coisas é o batismo do Espírito Santo sem sensação. Maria, quando achou-se grávida do Espírito Santo,
Ela não sentiu nenhum arrepio, nenhuma sensação humana, mas passou-se uns dias e um mês e tudo mudou dentro dela. Seu organismo mudou, seu costume mudou. Amém? É claro que o Espírito Santo, ele traz emoção. Você fica emotivo com o Espírito Santo em sua vida. Ao ouvir um pássaro cantar, se você está em sintonia. As árvores parecem que batem palmas para você. Você fica sensível. E quando você começa a perder a sensibilidade, é bom buscar um pouquinho. Talvez ele se afastou um pouquinho, mas ele está ali por perto. Amém? Você fica sensível ao ouvir um hino. Eu não estou conseguindo ouvir direito, em um sentido, aquele hino em um lugar sobrenatural. Eu ouvi tanto esse hino nessa viagem, e cada vez que eu ouvia, ele vinha de uma forma especial em meus ouvidos. E ainda quando eu ouvi os irmãos cantando aqui domingo passado, ele chegou da mesma forma, em um lugar sobrenatural. E ao terminar essa palestra, eu quero que a irmã Esther venha cantar esse hino, o irmão Lelo. Você fica mais sensível. Agora, não é que você tem que estar tão emocionado para receber o Espírito Santo. Não. Ele chega, toma lugar, e ele vai começar a mudar a sua vida. Aleluia, tuas atitudes e assim por diante. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu mostrar algo aqui, irmãos, encerrando. Eu posso falar isso. Vim muito criança para esta mensagem. Respeitamos as fases que o Senhor tratou conosco. Ali está minha irmã, mais velha que eu. A minha sogra, a irmã Hilda, a primeira pessoa a se batizar em nome de Jesus na mensagem nesse estado, lá em 1973. Mas, por um longo período, nós só conseguia ver, Deus enviou Malaquias 4. Deus enviou um profeta, e o profeta trouxe o batismo, e o profeta trouxe a ordem no culto, e o profeta trouxe as bases apostólicas de volta, e nós só conseguíamos ver esta parte da mensagem. Porém agora, Deus tem nos mostrado mais pontualmente as Escrituras, as próprias coisas que o nosso profeta havia pregado. Amém? Eu prefiro ser taxado de um branista da mensagem do que um denominacional da mensagem. Porque alguns, para fugir disto que eu estou falando, ou seja, o irmão Brana disse, às vezes, cuidado pregador, às vezes o irmão Brana não disse, você fica falando, o irmão Brana disse, o irmão Brana disse, o irmão Brana disse. Muito bem, é bom dizer o que o irmão Brana disse, mas saber realmente se foi ele que disse, né? E como que ele disse. Alguns, para fugir disso, não tendo a revelação, se encaminharam por uma imitação de pregadores denominacionais. Agora, depois que a revelação chegou a nós aprendemos algumas coisas, que talvez estavam um pouquinho desfocadas, ou um pouquinho fora do centro, que Deus vai nos aperfeiçoando. A mensagem não é a questão de você ir no lugar que o irmão Brana foi, de ter o chapéu que ele usou, de ter essas coisas que alguns têm como a essência da mensagem. Ou seja, uma fé um tanto que católica, que precisa de amuletos. Isso aqui eu trouxe da pedrinha lá da montanha que o irmão Brana teve. Isso aqui é o paninho que o irmão Brana orou. Amém.
Amém. Eu já vi milagres acontecer com um paninho, que o irmão Green arrancou lençol, ou cortina, e lençol, e toalha de mesa de sua casa, botou no porta-malas do carro, foi na casa de irmã Brana, ora por esses panos. A irmã Brana revirou aqueles panos, e hoje são picados, está cada vez mais pequenininho o paninho. Agora você não precisa ter um paninho do irmão Brana para ser curado, porque a Bíblia diz para mim que não precisa. A Bíblia diz que eu preciso ter fé. Não é uma dependência. Isso não é a mensagem. Amém? E se está um pouquinho para lá, vamos bater para cá, vamos deixar no centro. Não é carregar um broche do irmão Brana. Não é ter uma fivela da águia. Não, nós sabemos o que Deus fez através de seu ministério. Mas alguns depositaram sua fé de uma forma tão cega no homem e esqueceram das coisas que o homem falou. Irmão Tony, tu vai ter que seguir sozinho o resto do caminho. O irmão Brana não vai contar um sonho de uma mensagem se aquilo não tem um significado espiritual para a igreja. Como que eu faço para chegar no céu? A pergunta para aquele homem ali, era um pastor. Como que eu faço para chegar no céu? Pergunta para o homem da frente, é um pastor. Perguntou, está vendo aquele sujeitinho lá em cima, no topo? Aquele que tem fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, aquele que recebeu a pedra de coroa, aquele que foi levado na nuvem, aquele lá, pergunta para ele. Aí o irmão foi lá e disse, irmão Brana, como que eu faço, irmão Brana? O caminho é por aqui, mas tu vai ter que seguir sozinho. Aleluia! Então a dependência ficou tão extrema, que criaram uma doutrina que o irmão Brana tinha que ressuscitar, voltar para dar fé de rapto para a noiva. Não, a fé de rapto está nas mensagens, porque não é mensagem de homem, é mensagem de Deus. Que bom que eu não sou mais um pregador Apolo. Amém. Porque Apolo andou, não ficou parado. Ele não foi muito obediente a Paulo ali, mas ele caminhou na revelação. Agora, pior que aquele que fica lá, eloquente, valoroso, dedicado, trabalhador, conhecendo somente Atos 2:38. Deus enviou o profeta. Daqui a pouco ele está com todo trejeito denominacional no púlpito, e a igreja dele parece tem dia que parece Valdomiro não sei o quê, depois parece mala feia, mala não sei o quê. Sabe qual foi a última pregação do profeta? Liderança. Sigam a Cristo. Ele apontou o tempo todo para Cristo. Amém? E nós temos ouvido essa voz de um lugar sobrenatural. Há um lugar sobrenatural. Há um lugar onde nós estamos em repouso. Nossas almas estão em repouso. Aleluia, vamos ter o hino. Graças a Deus. Aleluia.